principal, né? Então, a determinação da escolha do tipo de treinamento é uma coisa que eu faço muito no consultório. Se você tem um entendimento que você quer perder peso, vá correr. Se você tem um entendimento que você precisa ganhar força muscular, vá para uma academia ou vá fazer algum outro treino, né? Então, essa é a parte onde a gente tenta, né, afastar qualquer tipo de patologia para jogar para o treinamento correto. Na medida que você tem força muscular, boa flexibilidade e está na mão de um bom profissional, correr é fácil. Ela se torna difícil, e eu vou usar a sua frase, né? Se você vai correr ou se você vai sair correndo, né? Nesse momento, né? Na hora que você fez essa análise, você vai correr. Na hora que você passou por cima disso, você vai sair correndo. E é lógico que você vai ter um caminho e o outro você vai ter um outro, infelizmente, bem pior, né? Então, aquela expressão que a gente escuta muito de que a corrida é altamente lesivo, a gente pode fazer a seguinte ponderação: depende. Depende. Né? Depende. A única coisa que a gente tem de comprovação dos problemas da corrida, eles são direcionados à pele. Tá? Porque na grande maioria das vezes o corredor está exposto ao sol. Né? E eu equiparo o corredor de rua ao agricultor, que não se protege. Então é muito comum você ver um agricultor com uma cara envelhecida. Enrugada. Né? Enrugado. O problema é de quê? Do sol. Né? O corredor, se ele não tomar esses cuidados, ele está diretamente exposto ao sol, e aí você pode parecer que você tem um padrão de envelhecimento. Mas não é a corrida. Tá? Alguns anos atrás eu fui dar uma aula no Congresso de Medicina Esportiva exatamente sobre esse tema, Fabiano, sobre o desgaste, sobre a artrose promovida por corrida. Olha que legal. Né? E eu fiz um levantamento de tudo que tinha na literatura, até 2009, se eu não me engano, 2010, já tem um tempinho. Né? E o que a gente encontrava é que existia uma taxa de aumento de artrose única e exclusivamente para grupos pequenos de ultramaratonistas. Ultra. Que não é o nosso caso, Tá simples longe, mortais. Né? E eu coloco mais, porque eu não considero nem o cara que já faz a maratona normal, porque para mim ele já é um cara acima da média. Nem a maratona entrava nessa média, nesses estudos de um desgaste maior. Então tinha trabalhos de equipes finlandesas, onde cada um corria 80, 100 quilômetros numa prova, e esses caras tinham esse problema de joelho ao passar dos anos. Por que isso não acontece? Ou qual que é a justificativa para que isso não aconteça? Lógico, a gente vai repetir 1000 vezes se precisar. Baseado num trabalho bem feito de corrida, né? Porque correr de qualquer jeito vira uma loteria. Baseado num trabalho bem feito de corrida, você aumenta o seu nível de treinamento na medida que você tem um reparo muscular adequado. Então, esse balanço, esse equilíbrio entre a musculatura e a corrida vai fazer o quê? Um mecanismo de adaptação do joelho, e aí você não vai ter uma lesão. Então, é comprovado que o correr não envelhece. Vamos falar da articulação para deixar a pele de lado, né? O trauma que acontece dentro da articulação, ele tem que ser compensado pelo bom padrão muscular, que é uma briga que a gente tem eterna, você tem, eu tenho, todo mundo que trabalha com corredores tem, de estimulá-los a fazer reforços musculares. É lógico que a corrida por si só gera algum padrão de força muscular, mas aí na medida que a pessoa quer um treino maior, essa complementação é obrigatória. Seja nos seus treinos, na sua assessoria, seja numa academia de ginástica, seja com o mesmo educador físico, com o outro, mas quanto maior a distância percorrida, maior a necessidade de uma complementação desse padrão de força muscular. Com isso, você está treinando com segurança, né? E aí os riscos de problemas maiores, eles vão diminuir. Aí você vai ter problema, entre aspas, bobo, uma tendinite, uma lesãozinha aqui, outra acolá, de um nível de resolução muito pequeno. Problemas que se resolvem até 5, 7, 10 dias. O que não pode é treinar errado, não ter esse acompanhamento, passar por cima de lesão, passar por cima de dor, e aí sim começar a ter
esses problemas, que é tudo que a gente evita. Então, basicamente, para você evitar lesões, é a soma de treinamentos certos, e esse treinamento certo inclui um planejamento adequado de corrida com a soma de um reforço muscular. Perfeito. Seja por qualquer manifestação, pilates, treinamento funcional, né? musculação. Perfeito, baseado naquele princípio de onde está o seu zero. Né? Porque a gente sabe que o padrão de desgaste articular ele é genético. Cada família traz o seu. Então, uma dica boa para quem está querendo correr hoje e é novo, é olhar para a mãe ou para o avô, ou para a avó ou para o pai. Se a família já traz um traço genético de desgastes, muito problema no joelho, né, vamos investigar. E a gente fala joelho, Fabiano, porque o joelho é o principal local de problemas mais graves, né, que é a ênfase que a gente está dando aqui. Lógico, pode dar problema na coluna, no quadril, no tornozelo, né, pode dar problema em qualquer lugar, mas uma preocupação maior na corrida é o joelho. Então, olhar para frente, olhar para a mãe, para os pais, para os avós, saber se já tem um padrão genético. Tem um padrão genético, independente da fase, vamos dar uma analisada, vamos fazer um exame físico, vamos fazer uma radiografia, vamos fazer algum exame para saber o tamanho do problema que você começa. A partir daí, aí é contigo. Aí é organizar o treinamento, organizar o descanso, né, que é a coisa que a gente brinca e briga muito, periodizar o seu treinamento. Tem tempo que você vai correr mais, vai ter tempo que você vai descansar, né? Isso é obrigatório. E o reforço dessa musculatura, basicamente, para treinos mais longos, né? Se a pessoa não tem um compromisso inicial tão grande na corrida, está fazendo treinos mais curtos, essa obrigatoriedade ela fica um pouquinho aguardando, né? Mas na medida que você vai tentar uma intensidade maior de treinamento, o que vai precisar é força, porque senão essa conta não fecha. Legal. Sem mais para a ocasião, Fábio, obrigado. Foi completaço as tuas dicas para você. E no próximo vídeo, já deixando aqui o gancho, nós vamos falar sobre a iniciação do treino técnico, exercícios educativos, como são feitos, para que são feitos. E você perceberá que eles não são chatos. Você é que possivelmente fez ou faz inadequadamente. Tudo bem? Se você curtiu, se você deseja compartilhar, comentar, fica à vontade. Se for o caso, quer fazer alguma pergunta para o Fábio, lembra, eu estou marcando ele aqui no vídeo, tu pode entrar diretamente em contato com ele. Ou então, se você deixar o comentário aqui embaixo, eu repasso para o Fábio e ele esclarece para você. Tá combinado assim? Um forte abraço. Fábio, obrigadão mais uma vez. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Valeu.